Agora vamos falar sobre o Hemosk e a gente conversa com a coordenadora técnica do Hemosk de Criciúma, Camila Rodrigues Teixeira da Minelli. Camila, muito boa noite, obrigado por nos atender aqui a H2O para falar sobre esse assunto tão importante que é a doação de sangue. Oi, boa noite a todos os ouvintes. A gente que agradece esse espaço por estar falando desse assunto, como você falou, tão importante e tão necessário. Camila, é Junho Vermelho, né? Um mês de conscientização sobre a doação de sangue. E como é que estão os bancos de sangue, né? Aqui na nossa região, em especial vocês que trabalham com isso, como é que está essa questão? Precisa ainda de mais doadores? Então, para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho, nós trabalhamos com o nível de estoque em hemorrede. Somos 7 hemocentros pelas principais cidades de Santa Catarina. Aqui na região sul, nós temos o Hemocentro Regional de Criciúma, com extensão à unidade de coleta em Tubarão. Então, é uma abrangência que a gente atende bem extensa, de Passo de Torres a Imbituba. São 27 conveniados, que são hospitais e clínicas, onde a gente faz esse fornecimento, né? Uhum. Então, hoje, em especial, qualquer cidadão ele pode estar acompanhando o nosso nível de estoque pelo nosso site. Certo. Se você abrir ali o www.hemosk.org.br, vai acompanhar os níveis da tipagem, que é atualizada diariamente a partir das 5 horas da manhã. Neste momento, a gente encontra com algumas tipagens em níveis de alerta, que é o O negativo e o O positivo. Então, assim, a gente sempre ressalta e lembra que todo sangue é importante, toda tipagem é muito bem-vindo ao Hemocentro, mas já fica o chamado para quem está nos ouvindo, do você doador ou futuro doador, que tem as tipagens O negativo e O positivo, para estar comparecendo ao Hemocentro. Camila, quem é que pode, né? Porque tem algumas, vamos dizer assim, algumas normas, algumas questões que têm que ser observadas para o doador de sangue, né? Quem pode doar sangue? Então, a gente segue, é bem importante isso, essa pergunta, porque a gente segue a portaria de consolidação número 5, é uma legislação que rege a doação de sangue, não é às vezes o Hemosk, né? A gente segue, tem uma legislação para isso, e tem alguns critérios básicos que a gente sempre reforça para a população que queira estar comparecendo ao Hemocentro. Qualquer cidadão entre 16 e 69 anos pode estar comparecendo, né, e se tornando um candidato à doação. Lembrando que cidadão de 16 e 17 anos, ele tem que estar acompanhado de um responsável legal em toda a permanência do Hemocentro, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado no momento que vai fazer a doação, evitar estar em jejum, ter tido uma noite de sono adequado. Então, esse é o pessoal que trabalha à noite, né, que faz plantão noturno, a gente sempre orienta ou dorme ali o período da manhã e realiza a doação à tarde, mas a gente não consegue estar liberando esse pessoal que sai do plantão e já vai em seguida fazer a doação. Evitar no dia ter machucados, queimaduras, hematomas, né, cortes em geral, assim, pelo corpo, estar em boas condições de saúde, claro, e todos portando o documento original com foto. Esses são os requisitos básicos, mas é claro que tem várias outras situações que impedem a pessoa de fazer a doação naquele momento. Vou citar aqui um exemplo de medicação. Se você está nos ouvindo, está fazendo uso de um antibiótico, a gente libera somente quando você terminar após 15 dias do uso. Então, assim, tem algumas coisas que o ideal é assim, o pessoal está com uma dúvida, ou fez alguma cirurgia recente, tem alguma doença imune, entre em contato com a gente, que eu posso depois, no final, deixar o nosso WhatsApp, verifica se você consegue, né, dependendo daquela situação, fazer a doação ou não. Camila, aqui é o Ramon falando. Outra pergunta com relação a quem pode e não pode. Vou fazer uma pergunta, acredito que você já tenha a resposta na ponta da língua, como se diz. Quem tem pressão alta e diabetes, pode doar? Quem tem pressão alta
Dependendo do medicamento, a gente consegue liberar para doação, desde que ela esteja estabilizada. Uhum. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu tenho pressão alta, tomo captopril, losartana, enalapril, consigo. A minha pressão, no momento que eu cheguei para fazer a doação, ela tá estabilizada, ela tá uma pressão boa ali, considerado, né, não acima de 18 e nem acima de 10, ou também não tão baixa, a gente vai conseguir liberar para fazer a doação tranquilo. Tá. Diabetes, a gente não consegue liberar para doação. A diabetes, quem já foi diagnosticado e faz tratamento e uso de metformina, né, ou outro medicamento, a gente não consegue liberar para doação. Ô Camilo, se puder responder também, é só por curiosidade até mesmo das pessoas, o porquê que não consegue fazer? O que altera, por exemplo, uma pressão alta ou até mesmo a diabetes, qualquer outro problema que tiver, um machucado, altera alguma coisa na hora de colher esse sangue? Então, tem duas situações que a gente sempre se baseia nessas inaptidões. Uma porque a gente, além da pessoa fazer a doação, tem que ser um procedimento seguro para quem está doando, né? Sim. E para quem está recebendo. A pressão alta, às vezes a pessoa está com uma pressão muito alta naquele momento, que caso, né, ela realize a doação de sangue, ela pode ter alguma alteração nela, ela pode ter um sintoma naquele momento, às vezes, né, não passar tão bem, que é o normal, para fazer uma doação, a pessoa estando saudável e bem naquele momento. O nervosismo, qualquer coisa, uma ansiedade, né? Exato. Então, se a pressão está muito alterada, a gente não recomenda fazer nenhuma, às vezes nem, né, uma atividade física, e a doação de sangue entra nessa situação. Se a pessoa está com a pressão alterada, a gente não recomenda a fazer a doação, porque ela pode vir a passar mal. E tem algumas outras situações de algumas, assim como você falou, de alguma machucado, uma queimadura. Por quê? Porque pode estar alterando realmente os nossos resultados de exames que a gente faz. Além da bolsinha que a gente coleta ali do sangue total, a gente coleta algumas amostras de sangue para alguns exames, né, que a gente faz de sorológicos, né, de doenças infecto-contagiosas, além de exames hematológicos. Então, o que acontece? Se às vezes a pessoa está com algum machucado, é claro que a gente vai também observar se está com inflamação ou a extensão desse machucado, porque geralmente as células do organismo vão estar trabalhando para a cicatrização daquele, né, hematoma ou machucado. Então, pode vir a dar alguma alteração no nosso resultado dos exames. A gente tem um resultado, uma metodologia bem sensível, né? Porque tem que ser o mais seguro possível para quem está recebendo. Então, por isso que tem algumas recomendações que a gente, né, orienta, porque, como eu falei, tem que ser uma coisa boa para quem doa e para quem recebe. A gente gostaria que a pessoa que fosse doar, aquele sangue realmente desse tudo certo e fosse para alguém. Se der alguma alteração, a gente não consegue liberar a bolsa. Então, é por isso que a gente tem essas inaptidões que a gente chama para a pessoa entender que, na verdade, é pensando nela e quem vai receber lá na ponta. Ok, então, Camila, olha, muito obrigado pelas informações. Queria reforçar aí que tu, no início da entrevista, dissesse que ia deixar o WhatsApp, né, para quem quiser entrar em contato com vocês e também conversar, falar sobre alguns detalhes, algumas dúvidas. Fique à vontade. Então, para quem quiser esclarecer alguma orientação, informação, vou deixar só, o Hemocentro de Criciúma, ele funciona das 7h30 às 5h, sem fechar ao meio-dia. Nesse sábado em especial, nós vamos estar aberto até o meio-dia. Realizamos abertura 2 vezes ao mês do sábado. O WhatsApp é 48 3444 7430. Não deixem de comparecer. A gente sabe que a rotina diária, né? Hoje em dia é uma correria, mas tira um tempinho e comparece para seguir com a gente e manter os nossos níveis de estoques o mais seguro e adequado para a população.
Ok, Camila Rodrigues Teixeira da Minelli, muito obrigado, coordenadora técnica do EMOSC de Criciúma. Obrigado, Camila, estamos sempre à disposição. Obrigada, a gente que agradece.